E aí, Eduardo? Eu treinar semana passada. Fala aí. Vamos passar aqui, vamos fazer a última fala ou ver como vai ficar. Depois eu receber se vai continuar, porque tem que esperar. Então, a última fala. Boa tarde, meu nome é Cíntia, sou mãe dessa semana passada. Eu fui questionar a diretoria da escola, só que a diretoria, como sempre... Depois acontece o quê? Como a gente vê várias vezes na periferia, o cara com 40 anos, 50 anos, tentando estudar para ter um certificado para lavar privada, certo? Para varrer rua. E nós somos muito mais que isso, mano. Então, justamente, quando eu resolvi escrever o livro, aceitando o conselho de um parceiro meu, foi justamente para mostrar essa guerra, que ela é tão flagrante, mano, ela tá o tempo todo, pelo menos para mim, e muita gente não via, certo? 55 milhões de pobres é índice de guerra, 24 milhões de indigentes é crise humanitária, certo? Os nossos dirigentes, se fizer um comparativo com qualquer tirano do mundo, qualquer ditador, eles são piores, no mínimo igual, certo? Se tem forca para o ditador do exterior, teria que ter aqui também, certo? Aquilo que a gente aceita como legítimo, como natural, é criminoso, entendeu? É uma guerra, certo? Então é muito difícil para mim olhar o tempo todo esse massacre. Isso porque ainda nem tinha as motos descendo na periferia para matar toda noite. Mas de qualquer maneira era muito difícil ver para mim esse massacre e ficar calado, certo? Então a minha forma foi escrever um livro para justamente somar com aquilo que eu escrevi através da música, para justamente para falar para cada um de vocês, mano, não interessa se você vai aceitar a guerra, não interessa se você vai querer estar nela, você já foi provocado. Você está em guerra, você tem um sistema que te oprime o tempo todo. Te oprime o tempo todo. Você não tem o salário que sonha, você não tem o grau de educação que você queria ter, você não mora onde você queria morar, você não tem os bens de consumo que você merecia ter. Isso é guerra, isso é escravidão. Quando você faz um comparativo do cara hoje, o trabalhador hoje, com o escravo da escravidão oficial, da escravidão oficial, ele tinha mais bens, ele vivia numa situação quase melhor, certo? E ele sabia que era escravo, e ele tentava fugir da escravidão. Faz um comparativo, o que o escravo da escravidão oficial tinha? O trapo, o teto, certo? E comia o resto. Hoje, muitos de nós nem o resto comem. Muitos de nós não tem nem o teto. Se você pegar um morador de rua, certo? Ele vive numa situação pior do que qualquer escravo. E ele ainda está à mercê do quê? De nem acordar porque vai passar o branquinho, o anti-dor, o skinhead vai botar fogo nele. Mas por que o skinhead bota fogo nele? Porque ele não vê uma reação da nossa parte. Porque ele está acostumado a fazer piada com a empregada dele lá na internet. E muitos de nós na risada acham bonito, certo? Quando a gente devia se doer, se incomodar, colocar isso no rap, colocar isso no discurso, bater de frente. É só no... Mano, o Brasil é o país mais negro fora da África. E a gente tem o white power. Independente do cara ser burro, nem entender de miscigenação, é um absurdo a gente aceitar. É um absurdo a gente ficar calado enquanto a playboyzada se organiza para exterminar o povo. Então, assim, resumo, o pai atinge de que maneira? Fazendo o sistema carcerário, dando ordem para a polícia matar, e o filho faz o quê? Saindo da faculdade, saindo do rolê, batendo no negro, batendo no nordestino, no homossexual, e todo mundo vai aceitando. Chega, mano, chega, acabou. Não podemos mais aceitar. Se é uma guerra, nós temos que estar pronto para o combate. Se é uma guerra, nós temos que se sentir soldado. Porque, igual eu falei, independente se você quer estar na guerra, você já está. Se você não reagir, você vai ficar dando a outra face até a algema estar no seu pulso de uma maneira que você nunca mais vai conseguir abrir. 540 mil presos. Desses 540 mil, sem a intervenção da playboyzada, sem as crises humanitárias geradas pela exclusão social, a gente ia ter um sistema penitenciário com a média de uns 100 mil. A maioria que está preso por quê? Crime contra o patrimônio, tráfico de droga. Aí você olha o tráfico de droga na periferia,
ele acaba até salvando vida, porque quem vive na periferia sabe que ele acaba dando oportunidade para quem não tem nenhuma oportunidade no sistema, porque é da hora falar na televisão, ó, o cara é criminoso, mas vai o cara de pele escura, vai o cara de trança pedir emprego, vai o cara que saiu da periferia. Por exemplo, eu moro no Grajaú, os caras quando vão procurar emprego, eles falam que moram em Interlagos, porque se falar que mora no Grajaú não tem emprego. Entendeu? Você tem que, de repente, mudar todo o seu endereço, mudar todo o seu estilo de vida, se esbranquiçar e entrar dentro de um padrão para ser aceito pelo opressor. Eu acho que ele deve demais para nós. Para a gente hoje, em 2013, tá ainda na mão dos caras. E o pior de tudo, tá na mão agradecendo, achando que o símbolo de conquista, que o sinônimo de conquista é o emprego que dá a cesta básica, que dá o plano de saúde. Não, tá errado. Tá errado e é hora de mudar. E a mudança vai acontecer quando cada um de vocês entender o próprio valor e mudar os valores também, mano. A gente não tem que ter um tênis bonito, a gente não tem que ter a roupa muito louca, certo? A gente tem que ter estudo, a gente tem que ter a vaga na faculdade, a gente tem que entender que nós estamos sendo roubados o tempo todo, certo? Roubar os melhores empregos, estão roubando a educação de qualidade. Não adianta, o cara que estuda numa escola pública, ele nunca vai conseguir tirar a vaga de uma escola particular, de quem estuda na escola particular, porque essa é a engrenagem, te fazer competir dentro de uma competição que você não tem nenhuma chance. Como que você vai disputar a vaga com aquele cara que está estudando para o vestibular, com aquele cara que só estuda o dia inteiro enquanto você trabalha, enquanto você tem que pensar no crime, enquanto você está assistindo sua mãe e seu pai brigar por falta de comida, certo? Enquanto está ali o cara da imobiliária pedindo a casa, o aluguel. É fomeria. Hoje a gente está em guerra, certo? Não tem brincadeira. O rap não é mais música, o rap é ação social. O rap tem o poder de transformar. E a nossa cara é usar o rap justamente para isso. Já faz tempo que eu não escrevo mais música. Já faz tempo que eu procuro salvar a vida. Cada música que eu escrevo é um apelo. Esse livro é um apelo. Porque, mano, é o povo que eu amo, é meu povo, certo? É o povo que eu vejo massacrado o tempo todo. E eu não quero que essa seja mais uma conversa, mais um tipo de revolução que se inicia e acaba daqui a pouco, certo? Tem que continuar, a gente tem que formar uma rede, certo? Todo mundo que tem preocupação, que tem consciência social, tem que atuar, tem que militar do seu jeito. Você não precisa sair na rua armado, você não precisa, de repente, estar em cima de um caminhão fazendo piquete. Você pode chegar no parceiro do lado que não tem informação e trocar uma ideia, ensinar para ele como que é, mostrar qual que é o quadro de vida que ele dá e mostrar o quanto ele hoje é um escravo do sistema, certo? Mano, nós não podemos ficar ali assistindo a televisão racista, certo? Que coloca o negro no cargo subalterno, no subemprego, que discrimina o pobre, certo? A gente não pode estar ali dando audiência, a gente não pode estar consumindo um produto que jamais coloca de nós no comercial, certo? A gente não pode ser refém, certo? A gente não pode estar dentro de uma engrenagem onde a gente é usado de massa de manobra o tempo todo. Vamos boicotar. Se na televisão não tem o nosso povo, não tem uma representação digna, autêntica, não assiste, mano. Por que você vai fumar um cigarro? Por que você vai beber? Por que você vai se desrespeitar? Certo? É o que o sistema quer de você. Um consumidor, um eleitor, um telespectador. Ele não te enxerga como ser humano. Ele te enxerga como uma massa de manobra, certo? Que vai gerar lucro para ele. Ele não sabe nem o seu nome. Ele não sabe o nome do empregado dele. Ele não se importa se você está vivo, porque você é uma peça de maquinário. Se amanhã você adoecer, se amanhã você morrer, ele troca. Entendeu? Tem um monte de gente ali a mercê, tem um monte de gente esperando ele, certo? É só ele estalar o dedo, a gente vai fazer uma fila por 500 conto, 600 conto, por um salário mínimo, certo? A gente vai agradecer o primeiro político que der pra gente uma assistência de esmola, 70 conto, 100 conto. Pergunta para o presidente se ele vive com 100 reais por mês, certo? Pergunta para o presidente se ele viveria com a assistencialismo esmola que ele dá. Pergunta para o presidente se ele viveria dentro do programa social que ele faz para o povo, certo? Nem o presidente espera a casa que é doada pelo sistema, não, certo? Ele desvia a verba, ele governa para aquele cara que colocou ele no poder. Não existe nenhum grupo no poder hoje, não existe nenhum político no poder por vocês. Essa é a realidade. Quem está no poder está lá para
governar, certo? Pelo aquele que financiou a campanha dele, pela empreiteira, pelo banqueiro, pelo industrial. É uma máfia e quem não enxergar essa máfia vai viver eternamente, mano, no sono dos abobalhados, certo? No sono dos emburrecidos. E é como eu falei, irmão, você é muito mais que isso. Todas as revoluções foram feitas pelo cara que, não pelo cara que está com o microfone, mas pelos soldados, pelos caras que estavam ali com o pé no chão, certo? Correndo atrás de um ideal. Não adianta a gente esperar que o playboy lá da faculdade vai se unir e vai fazer algo por nós. Ele nunca pisou na periferia, ele não sabe nem o que é fome. Não é porque ele leu Proudhon, Marx, não é porque ele leu o livro de filosofia que ele vai fazer alguma coisa pela periferia. Mano, a revolução nasce aqui. A revolução tem que ser feita por você. Tem que ser feita pelo aquele que sabe a dor da fome, pelo aquele que sabe o que é uma brasilite, mano, quando tá chovendo, pelo aquele que sabe o que é morar no barraco. Não adianta você imaginar que alguém vai se preocupar com você. O cara vem na periferia pegar seu voto e nada mais, certo? É apenas isso. Mano, para o sistema não passamos de massa de manobra. Para nós mesmos, nós somos protagonistas de uma história. Então a gente pode chegar muito longe se a gente se entender, se a gente começar a analisar o nosso papel e a nossa posição. Só é escravizado quem deixa ser. É igual eu falei, o sistema pode fazer passar fome, o sistema pode prender, mas ele não pode algemar seu pensamento. Ele não pode determinar o que você lê, o que você assiste, o que você compra, certo? Ele não pode determinar isso. Isso é você que determina, certo? Procura ler, procura se informar, procura se libertar. Mano, eu sou um cara com a quinta série que um dia falou, vou escrever rap, depois resolveu escrever um livro. Eu acho que, mano, esse exemplo mostra que não existe limite, qualquer um que pode. Você não precisa escrever um livro, mas você pode evoluir dentro da sua vocação, dentro da sua área. Mano, chega de aceitar o que foi programado pelo opressor. Eu não quero o plano de carreira dele. Eu não quero ver vocês na cadeia, eu não quero ver vocês na Cracolândia, eu não quero ver vocês viciados, certo? Por que existe a Cracolândia? Porque quanto mais de nós for uma pedra, menos vão estar aqui, menos vão estar reivindicando, menos vão estar lutando contra o sistema, certo? Então, irmão, como eu sempre falo, na verdade eu venho aqui não para fazer uma palestra, mas para trocar uma ideia, para fazer um apelo, certo? Para a gente se unir, para a gente se informar, para a gente bater de frente com o sistema, resistir, para a gente falar sobre tudo que acha que é errado mesmo, para a gente estar atuante o tempo todo, para não ser refém, para não acabar na cadeia, para não acabar nas drogas. E quando eu digo droga, eu estou falando de tudo. Eu estou falando da bebida, eu estou falando do cigarro, certo? Eu já vi gente demais morrendo, eu já vi gente demais escravizada. Essa aqui é a minha maneira de tentar modificar alguma coisa. Eu sei que o rap já conseguiu muita transformação social, até porque antes de nós cantar, ninguém falava sobre Malcolm X, Martin Luther King, a própria periferia não sabia o que era negritude, poucos batiam no peito e falavam, mano, eu sou da periferia com orgulho, e o rap trouxe tudo isso. É muito louco você ter uma identidade, é muito louco você se orgulhar. Só que é muito louco também a gente seguir para o plano B. A gente dá um passo adiante. Isso aqui é um passo adiante. É começar a entender que a atuação tem que ser além do palco, que a atuação tem que ser além da música. Certo? Como eu falasse para vocês, quando odiar, é um ódio recíproco. Eles odiaram primeiro, eles atiraram primeiro. Eu estou falando para vocês o que o Black Panther falou há muito tempo atrás, o que o Martin Luther King falou, o Malcolm X falou. Defesa, legítima defesa. Eu estou pedindo para vocês se defender, eu estou pedindo para vocês procurar informação que liberta, para vocês entenderem quem é o inimigo, para vocês não estar diante de uma televisão, sendo alienado e achando que está tudo da hora. Não vamos bater palma para a TV, não vamos bater palma para a Copa do Mundo, não vamos bater palma para a Olimpíada. Nós não precisamos disso, certo? Nós temos um país que é capaz de mandar uma força de paz para Porto Príncipe no Haiti, certo? Mas não é capaz de vir na periferia, certo? Analisar qual é o quadro social, analisar qual é a precisão de quem está na exclusão, certo? Você tem hoje um governo que é capaz de montar um estádio super faturado, produção, mas ele não vem na periferia ver qual que é o quadro das escolas, ver se tem um centro comunitário, ver se tem uma biblioteca. Você está num país que prefere gastar 10 vezes mais com preso do que com universitário, certo? Quando você para e faz essa análise, se você tem um governo que prefere gastar com preso
cidadão comum que está aqui na periferia, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada se chama o quê? Engrenagem macabra para te escravizar, certo? Porque o seu terceiro mundo não é o terceiro mundo do boy. O boy vive bem no terceiro mundo, ele vive com o carro dele em Interlagos, com a Ferrari, ele vive na mansão. Para ele, mano, não interessa se você está no terceiro mundo, não interessa se você não come, se você não bebe, não interessa se você não tem material didático, se você não tem roupa para ir para a escola, se você não tem nem escola. Ele não está sofrendo. O filho dele está estudando, certo? Ele está numa casa decente, ele tem todos os bens de consumo que ele sonha, ele tem todos os bens que ele precisa para evoluir pessoalmente, intelectualmente. Então ele não se importa com você. Então se ele não se importa com você, você tem que se importar. Você tem que se importar. Precisamos só de 90% de nós no judiciário, na política, na educação, na saúde, certo? Precisamos dominar, porque assim, se a gente representa 90%, a gente não tem que pedir cota em lugar nenhum. A gente pede cota porque a gente não tem a nossa representação, porque a gente não enxergou nosso valor. Na hora que a gente enxergar nosso valor, eles vão pedir cota. Porque se é relativa à proporção, nós representamos 90%. Então nós precisamos de 90% de nós em todos os âmbitos, certo? Até porque sem isso, você nunca vai ter uma justiça. Como que um cara vai julgar alguém de uma forma justa se aquele que ele está olhando no banco dos réus, para ele não passa da história da humanidade, de um perigo, da ameaça que pode um dia vir a roubar a casa dele? Como que você vai esperar um julgamento justo de quem olha para o cara no banco dos réus e vê um inimigo, vê um perigo, não vê um ser humano? Entendeu? Como que você vai esperar um tratamento digno no hospital se aquele cara que está deitado lá ferido a bala representa para o médico playboy o inimigo? Não é um deles, não é uma criança que ele vê na periferia. Aliás, ele nunca pisou na periferia. Entendeu? Então a gente precisa de nós mesmos lá, mano. É muito sério o que eu digo, porque muita gente acha que é teoria da conspiração, mas não é. É só você pegar o quadro social, é só você olhar para a favela, é só você olhar para o sistema carcerário, é só você olhar para o transporte público, você vai ver o quanto você é assolado o tempo todo. Se você pegar a politização palestina, muito menos que isso já faz os moleques de 12 anos tacar pedra lá em Israel, certo? E a gente vai aceitando, porque quando o cara se manifesta pelo transporte, o cara que está passando fome não se sente parte daquele protesto. E na verdade não é parte. Sabe por que não é parte? Porque a gente não se enxerga como um todo. Mano, nós temos que estar do lado do viciado, da prostituta, do detento, do tiozinho que não tem emprego, que não tem previdência, do desempregado. Todo mundo tem que formar um povo só. Não tem que ter um protesto isolado aqui, outro na Zona Sul. Todos tem que ser um protesto só, de um povo só. A gente tem que se enxergar como povo. Enquanto a gente não se enxergar como povo, nada vai mudar. Você vai até fazer seu protesto, mas seu protesto vai ser o quê? A polícia invadiu, matou alguém, aí você desce, queima o ônibus, sai no jornal, o jornal criminaliza seu protesto, fica por isso mesmo. O defensor público não vai te ajudar, a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência de produção só pelo lucro. Será que o cara da periferia seria capaz de ligar para a polícia e falar: ó, tem um monte de gente ali na frente do meu comércio, manda um motoqueiro lá matar todo mundo? Será que o cara da periferia gratuitamente mataria moradores de rua? Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu vivo na periferia e eu olho no olho de cada mano desse que está no crime. E é sempre o mesmo sentimento, porque é o Eduardo. O Eduardo está aqui porque ele teve uma oportunidade de ouro, por uma conspiração divina. Aquilo que eu cantava deu certo, senão eu estava no crime, certo? Então esse cara da periferia é um Eduardo, é um de vocês. É um mano que não teve oportunidade. É um mano que até teve oportunidade, mas foi de repente cooptado pela sociedade de consumo, que falou para ele: ó, não adianta ganhar 600 contos, 700, porque o tênis que você quer custa 1000, porque o óculos que você quer custa 2000, 3000, e se você não tiver, você não vai ser da hora. Você não vai ser igual o cara da novela, você não vai ser igual o cara que canta aquela música lá que está na TV. Entendeu? Então ele é um refém. Ele é um refém. Não podemos acreditar no sistema. Aliás, nós temos que duvidar o tempo todo. Temos que duvidar o tempo todo, porque o bagulho é foda.
Eu já assisti vários julgamentos, certo? Eu já fui lá até por um capítulo do livro que está no outro livro que vai sair. Eu assisti vários julgamentos e é implacável. É implacável você vendo a justiça sendo realizada ali na sua frente, justiça entre aspas, é implacável. O promotor destrói você, certo? Independente do seu crime, dentro daquele cenário você não é ninguém, você não é nada, você é um número pro Estado. Ali eu vi o número pro Estado que a gente tanto cantava. Ali eu vi o que é transformar uma pessoa numa estatística. Ali eu vi o que é desumanizar uma pessoa. Ali eu vi o quanto a gente não era nada pro inimigo. E foi ali que eu falei, mano, eu tenho que fazer alguma coisa dentro da minha limitação, certo? Porque igual eu falo, eu não sou professor, eu não sou oráculo, eu não sei de tudo, eu sei um pouquinho e apenas venho aqui para tentar trocar essa ideia, para tentar de repente ser uma voz que vai te inspirar a transformar, que vai te inspirar a se libertar, certo? Para ser uma voz que de repente você vai ouvir e vai falar, não, mano, o que aquele maluco falou de repente tem um pouco a ver, eu acho que eu vou mudar um pouco a minha vida. Porque não adianta, se a gente não mudar, não é ninguém que está lá fora não. O opressor não faz revolução para ninguém. O sistema é muito bom para ele. Por que ele vai mudar uma engrenagem que deixa ele milionário? Por que ele vai mudar uma engrenagem que deixa ele com helicóptero, piscina, jato? Mano, justiça social, em resumo, significa uma coisa só. Quanto mais a gente conseguir justiça social, menos o playboy lucra. Se a gente conseguir avançar um passo, ele perde um carro. Se a gente avançar 2, ele perde uma mansão. Se a gente avançar 3, 4, ele perde a empresa dele, construída com nosso sangue, construída com leis injustas que a polícia vive uma... Que você quer englobar tudo, abordar todos os temas, a música te limita. Por mais que você queira entrar dentro de determinado tema, explicitar, falar sobre dados, deixar bem claro, você tem ali a parte musical que vai te limitar. Então, na verdade, eu nem tinha intenção de escrever nenhum livro. Era um parceiro meu que falava, porra, sobra tanto bagulho quando você termina de escrever um CD, dava até para escrever um livro. Então ele foi insistindo, até que um dia eu falei, eu vou tentar. E no decorrer do livro ali, eu fui me sentindo capaz, porque eu só me envolvo naquilo que eu acho que eu vou conseguir de alguma maneira contribuir com a causa da periferia. Então, no transcorrer de estar escrevendo esse livro, eu comecei a notar que ele poderia ser uma ferramenta para transformar, para ajudar, para colaborar com a periferia. Então foi justamente assim que surgiu o livro. Depois que eu entendi que era possível escrever, a minha intenção foi o quê? Foi colocar algo que fosse transformador, algo que agregasse um valor novo, que fosse além do rap. Então tentei mostrar aquilo que justamente era o que eu observava que muita gente não enxergava. Já teve cara dentro de barraco, quase dentro do córrego, que falava pra mim que eu era muito violento. Então eu tive essa intenção, mostrar essa guerra, que ela tá o tempo todo atuante, tá ali na nossa cara e muita gente não enxerga. Então foi justamente isso aí. Então eu penso assim, você quando escreve música, rap nacional, é muito mais que música, é uma ação social. Então todas as vertentes que você puder aproveitar para conseguir de uma maneira ou de outra denunciar o sistema, bater de frente com o sistema, mostrar que você está vivo, mostrar que você não abraçou o sistema, que você está lutando, é muito importante, independente se seja na música, na literatura, certo? A literatura foi apenas mais uma arma. Salve, Edu. Meu nome é Wendel, o pessoal me conhece como Diogo aqui na Quebrada, dou aula aqui de ritmo e poesia, hoje mesmo eu estava dando aula. E eu escrevo música também. Você falou uma coisa que eu achei muito tocante, que me identifiquei. Quando você falou que parou de fazer música e começou a cantar a vida, uma coisa assim, você falou. Eu penso mais ou menos isso quando eu vou escrever. Eu penso em duas coisas, duas perguntas que eu faço a mim mesmo. O que eu quero falar e quem eu quero que entenda. É o principal, das principais perguntas que eu acho que eu faço antes de começar a escrever. Você disse que canta a vida. Você acha que o rap nacional, atual, não vou generalizar, mas muita gente deixou de cantar a vida? Ou deixou de cantar rap? Ou deixou de ter um interesse na ação social? Bom, a composição ela é algo muito particular. Como eu falei para você, eu quando escrevo rap eu procuro declarar guerra contra os inimigos. Eu não uso nenhum tipo de letra para encher linguiça ou para ser mais uma no CD. Ontem mesmo eu terminei uma
certo? E é sempre para bater de frente com o sistema, sempre para ser um mecanismo de denúncia, porque é a nossa oportunidade, é a única maneira que a gente consegue se comunicar, é a única maneira que a gente consegue ser ouvido pela periferia, não pelo playboy, porque não me interessa nem um pouco a opinião dele. Falar sobre outros rappers é muito complicado para mim, porque soaria até como falta de ética, mas eu posso falar por mim. Eu estou dentro de uma guerra e vou procurar bater de frente com ela o tempo todo, que seja através da música, ou da literatura, da palestra. É assim, eu só quero estar envolvido naquilo que eu acho que pode trazer algo de positivo para a periferia, porque é o que eu estava falando. Você não escreve uma letra e fica uma letra apenas no papel. Essa letra vai chegar na mente, no coração das pessoas, e ela tem o poder de ajudar, ou também tem o poder de arrastar, de derrubar essa pessoa. Então eu sei que cada vez que eu estou ali de frente com o papel, eu estou ali com uma pá de parceiro por mim, eu estou ali com um monte de vidas na minha mão, que de repente por uma má influência, eu posso levar por um caminho ruim, certo? Então essa é a responsabilidade. Agora, se tem muita gente que hoje não pensa dessa maneira, eu só posso lamentar, porque quando eu entrei no rap, o que me atraiu foi justamente aquela essência de protesto, aquela essência de poder falar o que não estava na mídia convencional, era aquela essência de poder, mano, aparecer, já que você não aparecia na mídia, já que você não podia estar inserido em nenhum contexto, eu tinha achado um contexto que me aceitava. E nesse contexto, eu podia não só falar aquilo que eu pensava, como fazer com que outras pessoas também que estavam ali silenciadas também se manifestassem. E é isso que o rap, e é por isso que eu falo, o rap é muito foda, ele é muito importante, ele é uma ferramenta única, ímpar da periferia. E assim, lamento se algumas pessoas estão deixando ele morrer. Da minha parte, quando eu estiver vivo, tiver ar no pulmão, eu vou estar sempre atuante, porque não é nem questão de moda, é a questão que eu penso. Não tem como você falar sobre algo que foge da periferia. Se o público da periferia está ali dentro de uma privação quase que total, certo? Nós estamos aqui em 2013 falando sobre fome, sobre miséria, num país que é a quinta economia do mundo. Então, como que você vai falar algo alegre? Pelo menos eu penso assim, claro, respeito todos os manos, acho que todas as pessoas têm que se manifestar, a liberdade de expressão é para isso, só que o Eduardo é assim. Eu me vejo como militante, certo? Eu sou um cara que me admiro pela história do Malcolm X, Martin Luther King, Gandhi. São essas pessoas que estão sempre ali comigo, são esse tipo de pensamento que fazem a minha ideologia, então não tem como mudar. Rapaziada, só lembrando a todos, o pessoal que quiser adquirir o livro do Eduardo, rapaziada quiser tirar foto, infelizmente a gente tem um horário para entregar a escola, que é às 17 horas. A gente vai. Parabéns pela obra. Veio de um movimento literário, né? Sarau pela Infantilidade. E a pergunta é: o que você pensa, o que você vê nesse surgimento dos saraus? A primeira. E a segunda pergunta, e mais pertinente ainda, né? Num país que não se lê, né? Num país que não se lê, um país que não se incentiva a leitura, não se incentiva a educação, né? Tá aí as escolas, que é uma violência contra nós, né? E, né? Depredação de todos os equipamentos estudantis. Eu queria saber aqui a forma de escrever um livro, a sua ideia, a sua palavra, num país que não tem o costume de ler, seria uma provocação contra a elite, uma provocação contra eles que acham e querem ver nós ignorantes? Na verdade, você já praticamente respondeu a pergunta, é justamente isso aí. A minha intenção é sempre quebrar paradigma, certo? Ah, você não pode, aí eu posso sim. Não, você não nasceu para isso, vamos ver. Entendeu? Não sei onde eu vou chegar, mas eu vou tentar. Entendeu? Então é assim, o livro é justamente isso. Ah, o país dos analfabetos, o cara da periferia, ele é indigente, ele não sabe ler, ele só sabe desmontar e montar pistola, entendeu? Não, foi justamente a minha intenção foi justamente essa. Mostrar que a gente pode sim, não só o cara pode escrever um livro, um cara com uma educação deficitária, como também o cara que está ali na periferia, ele pode assimilar, ele pode ler, ele justamente só não teve incentivo, ele não teve alguém que falou para ele, ó, se você ler, você vai transformar a sua vida. Se você for atrás da informação, você vai ser alguém em cima, você vai conseguir um bom emprego, através daquilo tudo aquilo que você sonha, passa através da informação. Então só faltava justamente isso, uma pessoa escrever e mostrar para ele. Outra coisa que faz o cara da periferia não ler é justamente o quê?
A obra que vem até ele foi escrita por quê? Para o cara que está lá fora, não é o cara da periferia. Então não é uma argumentação genuína de um cara que viveu, que sabe o que é o sofrimento, do cara que estava ali no barraco. E isso afasta. Entendeu? O filme não é escrito por um cara da periferia, a novela não é escrita pela pessoa da periferia, o jornal não é apresentado pela pessoa da periferia e a literatura também, na maioria das vezes, não era feita pela pessoa da periferia. Hoje nós temos vários escritores, certo? É muito bom. E isso também faz com que as pessoas da periferia se aproximem, certo? Porque ela quer o quê? Ela quer ler um livro escrito por alguém que tem uma vivência similar à dela, certo? Ela não quer um livro escrito por um alienígena, alguém que nunca pisou na periferia, não sabe nem o que está falando. Agora, em relação aos sarais, mano, é assim, toda ação social feita por nós mesmos, que tem o intuito de modificar, que tem o intuito de salvar pessoas, mano, ela é muito importante. Seja um sarau, seja um centro comunitário que ensina break, que ensina dança, que ensina a ser DJ, que apenas tire um moleque da rua, que fale pra ele, mano, você não pode ficar ali, que seja um espaço que apenas tem uma pessoa só pra falar, irmão, você não pode estar ali porque o sistema quer isso de você, o sistema que te quer viciado, o sistema quer você numa prisão, o sistema quer o teu mal. Só de você fazer um espaço com essa intenção, você já está revolucionando e já é muito importante. Boa tarde para todo mundo, meu nome é Marquinhos. Complementando as duas perguntas, muito que se vê é muito boy tentando se envolver na periferia e muito mano da periferia tentando fugir. Você como um protestante ativo, né, pela voz da periferia, a gente já sabe que você sofreu processos e tal, conseguiu, acho que reverter, né, a situação, mostrar que não era aquilo que eles estavam tentando impor no sistema. E você não sente medo de uma represália, porque todo mundo que hoje em dia, pelo menos que eu procurei saber, de que teve uma história, que tentou lutar por alguém, sofreu muita opressão, querendo ou não aparece morto de repente, ou sei lá, o próprio sistema vai colocar essa pessoa como o terrorista. Isso, ele vai colocar a pessoa, inverter os valores. Uma vez eu conversei com você, tipo, inverter os valores. E o bonzinho acaba sendo sempre o sistema que cobrou aquilo. Você não se vê você não sente esse remorso de um dia acontecer isso com você e sua ideia é praticamente morrer, porque muitos que lutavam por isso, hoje em dia viraram mais capital. Se for ver bem esse lado. Muita gente esqueceu da onde veio e qual que foi a ideia que colocou ele lá em cima. Então, o pacote é completo. Quando você está dentro de um rap militante, o pacote é completo. Vem a foto, vem o autógrafo, mas vem a ameaça também, certo? Mas é uma coisa que eu sempre falo quando sou perguntado justamente dentro dessa questão. Perto das mortes que eu vejo na periferia, do mano que morreu tentando ganhar R$5, R$10 ali no mercadinho, do mano que morreu porque devia na biqueira, do mano que morreu sonhando com tênis, você morrer porque defendeu uma causa é até um privilégio, certo? Era para eu já ter morrido até no crime e hoje eu tenho a possibilidade de estar aqui falando com uma pá de gente. É o preço que se paga, não temos nada, certo? Eu tenho a consciência tranquila que a missão tem que ser feita, tem que ser concluída e o exemplo tem que ficar. Se o Eduardo morreu, eu acredito que a semente já foi brotada, já tem vários manos que têm um pensamento igual, já tem vários manos que vão conseguir seguir, que eu falei assim, pelo menos se manifestar, pelo menos ouvir falar não é bem assim, não quero ser escravo, certo? Mas o perigo sempre tem, mas temos que pensar assim, ninguém nasceu para ser eterno, todo mundo vai morrer. Se tiver que morrer pela causa, posso fazer nada, eu me sinto até feliz e me sinto honrado, porque aí eu vou ter morrido igual meus heróis morreram, certo? Todos eles morreram justamente por uma causa, eu vou estar sendo apenas mais um nessa caminhada, eu vou estar até feliz. E meu nome é Renan, e eu queria, hoje eu vim pela manhã, a capa da revista Isto É, falando dessa redução aí da maioridade penal que eles estão querendo fazer. E na capa tinha um moleque jovem, um skate na mão e uma arma na outra. Eu queria que
você falasse um pouco disso também, pelo fato de hoje, 2013, a gente ainda está sendo marginalizado pelo sistema. Eles querem colocar a gente na cadeia. Para eles, quanto mais pobre na cadeia, melhor. Queria que você falasse um pouco disso. Então, como eu estava falando antes, o sistema é cínico. O sistema é cínico, o opressor, ele é de um cinismo ímpar, abissal. Porque assim, se você não dá educação, se você não dá nenhum meio para eu evoluir, para eu viver decentemente, como que você me cobra? Como que você me cobra se você não me dá direito nenhum, certo? Se você viola meus direitos como cidadão, como criança, como que você quer que eu não delinqua? Como que você quer que eu não vá para o crime? Então, assim, antes de se discutir a maioridade penal, você tem que discutir uma pena de morte para quem põe a arma na mão da criança, para quem deixa a criança numa situação de risco, porque quem vive na periferia sabe o que faz uma criança ou um adolescente para o crime. Não adianta, quando você vive na periferia, você sabe o que faz uma criança gritar assalto, certo? Isso que a gente vê na televisão, na mídia impressa, na mídia escrita, na verdade é o quê? É a visão deturpada do opressor, do inimigo, certo? É a visão do inimigo que não só quer o nosso mal, como também quer se aproveitar para ganhar golpe, porque o assunto está na mídia, então acaba dando uma repercussão legal. Também dá para pegar uma carona para o cara se eleger, o deputado, o prefeito, o governador que defender a causa, vai ter uma parte de voto daqueles que acham, daqueles que são favoráveis, mas é assim, para você cobrar direito, certo? Não para você cobrar o dever, você tem que dar um para a minoria. Para finalizar, porque o tempo aqui já é escasso, o mano tem que entregar a escola. Para finalizar, só quero dizer uma coisa. Uma vez eu assisti um filme do Gandhi, aonde ele falou para o inglês que dominava a Índia na época dele. Ele falou para ele, ó, nós somos 400 milhões, 300 milhões. Não podemos ser dominados por 170 mil. Pode ser que hoje vocês não saiam, pode ser que amanhã vocês não saiam. Mas quando a gente começar a boicotar, quando a gente começar a fazer greve, quando a gente começar a mostrar a nossa insatisfação, vocês vão sair por livre e espontânea vontade. Vocês vão pedir para sair. Ele não precisou dar um tiro. Ele não precisou bater em ninguém, não precisou matar ninguém. Simples. Se a gente consegue administrar a biqueira, a gente consegue administrar a periferia, a gente consegue se administrar, certo? É uma questão de parar e pensar. A gente é muito mais do que aquilo que o sistema nos faz ver no espelho. A gente é essencial e tem um papel fundamental. E o nosso papel fundamental é não se entregar e não deixar o inimigo fazer a gente de refém da violência dele. Agradeço todos os manos que colaram, mano. É muito importante, fico lisonjeado, certo? Para mim é muito gratificante porque isso aqui é uma prova que aquilo que eu escrevo não é um sensacionalismo barato, certo? Eu não estou escrevendo para vender livro, para ser rico, para ser milionário. Isso aqui prova que aquilo que eu escrevo é algo que é vital para a sociedade, para a periferia, vai fazer algum tipo de mudança justamente porque cada parceiro também está interessado, não só interessado em ler, mas em assimilar o conteúdo de protesto, assimilar um conteúdo transformador. Vocês estão de parabéns. É desse jeito que o sistema vai tremer, vocês podem ter certeza. Muito obrigado. Valeu, Eduardo, satisfação. Acho que esse evento mostra o quanto é importante a gente se ligar. Eu, graças a Deus, terminei a leitura ontem, 2 horas da manhã, porque eu tenho que terminar de ler o livro. Terminei de ler, certo? A rapaziada que quiser adquirir o livro também lá fora, a gente vai estar trocando umas ideias. E valeu pela presença de todos vocês, a rapaziada que vem de longe aí, ó. Firmeza? Quiser tirar foto, quiser pegar, fazer outras perguntas para o Eduardo, de repente. É que o tempo é escasso mesmo, infelizmente a gente tem que entregar a escola nesse horário, firmeza? Mas tem uma alimentação ali, tem refrigerante, quem quiser, firmeza? É nóis, valeu mesmo e a revolução está apenas começando.